Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Falar TV. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Você não pode deixar de clicar aí, nos seguir, compartilhar essa edição, esse episódio, se inscrever no nosso canal, vai lá no Instagram, segue a gente lá também, compartilha, deixa o like e comenta aí. Você precisa compartilhar essa live aí com o máximo de pessoas, com seus melhores amigos, com os inimigos também, para que você nos ajude a crescer ainda mais. Aqui em Juiz de Fora não tem ninguém que faça um conteúdo tão rico quanto o nosso e com tanta qualidade assim. É por isso que nós estamos aqui todas as semanas para entregar esse rolê bem maneiro para você que curte o nosso trabalho aqui. Hoje eu estou com uma pessoa especial, o Washington, meu parceiro. O Washington faz parte aqui do Pode Falar também, ele é da agência Blackout e sempre tá conosco aí. Cara, hoje a gente tem um convidado muito especial, né, mano? É um prazeraço estar aqui, tá? Prazeraço estar aqui, ainda mais com... A gente vai apresentar agora essa figura aqui. Cara que chegou bagunçando Juiz de Fora. É, bagunçando, né, irmão? Bagunçando Juiz de Fora, Jogando mudando a ideia de... JF pra cima, né? Mudando a ideia de marketing, mudando a ideia de criatividade, comunicação, tudo. Vai ser um papo muito legal aí, Lucas. Muito maneiro. Porque quando ele chegou, mano, ele chamou atenção, não só a nossa atenção, né? Mas de JF todo e as cidades aí da região. Porque o cara tem uma identidade, o cara sabe falar, sabe se portar, né, irmão? E mudou também muito a nossa ideia de empreendedorismo, né? De como desenvolver o nosso trampo. E aí a gente convidou o cara para estar aqui. O cara nos deu a oportunidade de vir aqui participar do nosso podcast. Quer apresentar ele, então? É uma honra, né? Apresentar para vocês aqui, ó. Caio, o famoso Caio no Mundo. Caiu no Mundo? Aí, Caio, mano, prazeraço estar aqui, tá? Caio, valeu demais, meu parceiro. Depois Tamo dessa junto. apresentação aí, imagina a responsa de trocar uma ideia. Que isso, mas só mano. queria fazer uma correção antes, que na verdade eu que agradeço a oportunidade de me receber aqui, tá ligado? Para mim é um privilégio muito grande. Já tinha visto conteúdo de vocês e achei incrível. Eu falei, mano, eu gosto muito de colar em lugares que eu realmente sinto uma sinergia, uma conexão. Recebi alguns convites, mas eu falei, mano, não posso sair de Juiz de Fora sem antes conversar com vocês. Já sigo vocês lá na página. Você aí, cara, se liga, já começa a seguir. Pode Falar TV e vale muito a pena. Demorou? Tem um conteúdo muito rico. Começa a colar igual a minha série ali. Começa a ver tudo que você vai aprender muito com esses caras. Obrigado. Top. Tamo junto, galera. É isso aí. Caião tá conosco aqui. A gente vai bater um papo, mas nós estamos acompanhados também do melhor açaí de JF. Você não pode perder a oportunidade de experimentar o melhor açaí. Olha, eu já tô com o meu açaí aqui. Eu pedi ele com leite condensado, leite ninho e banana. Aí tá aparecendo o QR Code na sua tela. Você pode usar a câmera do seu celular, escanear aí. Você vai ser direcionado pro Instagram. Rua Vitorino Braga, 521. É só fazer o seu pedido aí pelo delivery. Eles entregam também pelo iFood, tem o motoboy da loja. É só fazer o seu pedido, eles vão levar até a sua residência ou até o seu local de trabalho. Enfim, é só fazer o seu pedido, eles entregam. O melhor açaí da cidade, Cancún Açaí Lanches. O Caio já tá com açaí dele aqui também, né, Caio? E aí, cara, gostou? E aí Top? que eu tenho que falar a real. Sou muito orgânico. Eu gostei tanto que, na verdade, eu comi até mano, e aí já me mandaram um segundo. E eu tava tão à vontade aqui, trocando ideia com vocês, aqui nos bastidores, que ele é muito bom mesmo, valeu a pena. Então, tá aí, ainda bem que tem mais um aí. Eu recomendo muito, cara, muito. Valeu. Quero fazer uma correção aqui também, Lucas, ó.
Tava tão gostoso de verdade mesmo, que o meu eu já comi antes aqui, ó. Super recomendo o Cancún. É só olhar o tamanho, meu tamanho aqui, e vai falar, quem come mais aqui? Sou eu, né? Não tem jeito, né? Já acabou com a açaí dele aqui. Ô, Bosch, olha só, hoje a gente tem a oportunidade de fazer várias perguntas, mas fazer as perguntas certas também. A gente não pode vacilar aqui, né? Com esse cara muito inteligente, com uma ideia assim exacerbada, com uma inteligência magnífica. Então, bora conversar e trocar uma ideia com o Caio. Caio, olha só, uma coisa que me chama muita atenção em você, mano, não é só o seu material orgânico, mas é a sua identidade. Hoje, quem te vê na rua já sabe quem é o Caio, mas principalmente por conta dessa touca, irmão. Qual é o motivo que está por trás dessa touca, da cor da touca? É alguma coisa da sua identidade? Cara, na real, eu já usava um chapeuzinho steampunk, né? Que é na verdade, pork pie. É um modelo que eu trouxe da gringa. Eu morei em Londres um tempo e tal, e eu sempre gostei um pouco desse estilo. Confesso também que ia ficar muito fácil, né? Eu sou meio calvo de cria. E aí é claro que a gente coloca um chapeuzinho para dar um estilo, mas sinceramente eu gosto dessa personalidade de ter uma autenticidade, realmente uma marca minha, pessoal, independente se é branding para poder trazer uma série. Acontece que eu cheguei em Juiz de Fora, eu vim de carona e o chapeuzinho ele amassa muito no mochilão. Se você ficar usando ou não usando ele. E eu falei, caraca, vamos pôr uma touca, irmão. E aí eu tive um rolê em Buenos Aires, aí eu achei uma touca rosa muito maneira. E aí eu falei, vou usar touca porque tá frio ali. Realmente aqui é muito louco, né? Parece São Paulo, né? De dia é calor, à noite é frio. E na primeira semana que eu cheguei, tava um frio assim que não dava pra tirar o moletom, mano. E acabou ficando, a galera começou a curtir com a touquinha rosa. Eu falei, e agora, malandro? Eu vou tirar a touca, eu queria colocar o chapéu, mas a galera meio que foi abraçando a touca. E eu falei, mano, agora tem a boca rosa e tem o touca rosa. E aí eu falei, mano, vamos pra cima, marcha. Gostei também, gosto, acho que é um estilo. Virou uma marca sua. Essa, assim, foi uma parada meio orgânica mesmo, assim, não foi uma parada pensada, não. Eu já uso, a galera que me acompanha já vê meu feed antigo que eu uso ou touca ou chapéu. Então é normal, as cores eu gosto sempre com camiseta ou touca ou qualquer coisa mais viva, assim, né? Um verde chamativo, um amarelo. Então é eu mesmo, cara, já desde alguns anos já. Pô, top. Ô, Caio, olha só, uma curiosidade que eu tenho também, estudando um pouquinho sobre você, cara, eu vi que você já foi em mais de 30 países, né, irmão? E quando começou essa saga aí do Caio pelo mundo, viajar por mais de 30 países, como foi? Como despertou, foi estopim dessa loucura, hein, irmão? Mano, doideira, mano. Eu 2015, mais ou menos, eu mudei pra Londres, tá ligado? Eu namorava na época, Carol, a gente namorava. Então eu tinha uma namorada no Brasa e a gente falou, velho, vamos vender tudo e vamos começar uma vida nova no outro país. Aquela ilusão, achando que é a parada, porra, cappuccino com espuminha, né, mano? Que a gente vê lá aquele rolê e tal. E uma coisa é viajar, é turistar, outra coisa é viver num outro país, uma realidade onde você como imigrante não tem família, não tem amigos, no idioma é uma barreira muito grande, não tem esse lance de cartão de crédito igual tem no Brasil, que sei lá, mano, você tem um nome limpo, aí você já tem 2, 5 contos de crédito, e a gente acabou tendo essa realidade. Nunca foi uma parada, Lucas, de querer viver viajando, sacou? Foi uma parada de um casal começar uma vida nova no outro país e ter uma vida nova lá e ganhar em Libra e tal. E aí eu comecei a trabalhar num primeiro emprego que eu peguei como lavador de prato, se ligou? Prato não fala inglês, e aí vambora. E a Carol falava que ela parecia o Július do Todo Mundo Odeia o Chris, que ela tinha dois empregos. Então ela vendia hambúrguer na frente do estádio do Chelsea e trabalhava de garçonete num restaurante ali chamado Preto. E a gente ralava pra caramba, não tinha vida pra nada, tudo é muito caro, subemprego também, é aquela ilusão que você não sai do lugar, mano, paga aluguel e tal. E foi isso, irmão, assim, dando uma resumida, passei 5 meses lavando prato, eu recebi uma ligação do Brasil e minha mãe falando que meu pai tinha falecido, do nada, assim, sacou? E aí eu já tava naquele conflito lá, mano. Quanto mais eu trabalhava, menos dinheiro eu tinha, mais eu trabalhava, não tava feliz.
peguei uma licença no restaurante de 2 semanas, fiquei vagando pela rua. E aí eu lembro que eu vi eu andando assim, mano, eu vi um molequinho, um cara, na verdade, eu vi um cara tocando um violão. Aí uma menininha soltou da mãe assim, foi lá e jogou umas moedinhas pra esse cara, assim, tipo, uma menininha de 4 anos deu umas moedinhas pra esse cara. Eu falei, caraca, mano, que louco, mano. Esse cara tá cantando uma música que ele curte, no meio de Londres. A menininha tá feliz, o cara tá feliz, a mãe tá feliz pela atitude da filha. Eu falei, é isso que eu quero pra minha vida, irmão. Trabalhar com felicidade, mano. E aí, desde então, eu falei, mano, não vou voltar pro restaurante. Botei uma regra na minha vida que é o dinheiro não pode entrar se a alegria tiver que sair. E aí, essa parada, eu falei, velho, depois dos 30, eu resolvi ser mágico de rua, do nada. Caraca, mano. Mas você já tinha alguma experiência com mágica? Nada, eu vi o dominava, David Blaine ali fazendo umas mágicas. Falei, mas você é mágico, é nóis. Doidão, mano. Eu meti o louco. Aí eu ficava em Covent Garden, ficava olhando os mágicos lá, fazendo show de rua. Tinha dinheiro pra nada, tinha dinheiro pra um café só. Aí eu comecei a ajudar os mágicos de rua na rua, sacou? Então Londres chove muito, aí eu pegava, ajudava os caras a contar moeda, tirava as caixas de som porque chove, aí tem que tirar a caixa de som deles. E eu fiquei muito, entrosei amigo da Polônia, Dinamarca, conheço gente do mundo inteiro, sendo brother, sendo um cara meio, um estagiário ali, digamos. E eu comecei a observar muito a arte da rua, a arte de perceber comportamento, como que esse cara reage. Porque a rua, mano, a rua é um lugar... Eu acho que é onde a pessoa realmente é o que ela é, sacou? Sim. Tipo, o cara tá atrasado, você chamar a atenção dessa pessoa é difícil. Então é a escola mais dura, mas é a que mais te ensina a se desenvolver como um todo. E ali eu comecei a entender a arte da rua, não a arte só da mágica, mas a arte comportamental de várias pessoas. Londres é uma cidade igual Nova York, então tem gente do mundo inteiro. Então eu tive a habilidade de tanto com o cara chinês, asiático, o cara da Inglaterra. Então eu comecei a me desenvolver muito com isso. Mas tem um detalhe. O artista em qualquer lugar do mundo é um trabalho muito instável. A gente entrega primeiro o trampo e não sabe quanto vai receber e se vai receber. A gente costuma falar que é o trampo mais honesto do mundo, que a gente trabalha e não tem certeza que vai ganhar, né? E quanto vai ganhar. E para complementar a renda, irmão, eu passeava com cachorro, entregava panfleto, vendia guarda-chuva. Para minha mãe eu tava trampando no restaurante ainda, se ligou? Então eu comecei a me desenvolver pra caramba essas habilidades de empreendedorismo criativo. Por quê? Porque é sobrevivência. Eu não tinha amigo, não tinha casa de parente, casa da avó para pedir um dinheiro. Você vai pedir um dinheiro para alguém da família no Brasil, ele vai converter em libra. Nossa. Já minha família não vem de uma classe social privilegiada de grana, se ligou? Minha mãe dava aula em escola pública, meu pai era professor de escola pública, 3 filhos. Nunca faltou nada, mas era aquela correria, entendeu, irmão? Você se vira e... Então foi isso. Então aí eu fui desenvolvendo esse Caio no mundo, ele surgiu. Na verdade foi uma situação que meu pai faleceu e aí eu não queria mais voltar pro restaurante e aí eu comecei a ver felicidade na galera da arte. Da galera da arte comecei a entrosar e aí para eu poder viver meu estilo de artista iniciante, imagina, você é um músico conceituado, demorou, você faz seu dinheiro. Mas o início de qualquer coisa é muito duro. E aí eu não tinha dinheiro. E aí, então, para complementar a renda, eu vendia brigadeiro, vendia água, guarda-chuva, passeava com cachorro, cuidava de planta. Irmão, é muita coisa aqui, velho. Muita coisa aqui. E aí foi isso. E aí fui me desenvolvendo. A Carol juntou um pouquinho do dinheiro dela, que ela trabalhava em restaurante. Lá a galera tem muita mania de dar gorjeta, tá ligado? E aí o dinheiro da gorjeta dela, ela comprou sua primeira câmera. E aí ela aprendeu no YouTube a ser fotógrafa, virou fotógrafa. E a gente começou a viajar o mundo a partir daí. Então eu, como mágico de rua, aprendi a comer fogo, fazia show de circo. Velho, moramos em ocupação. É muita história, irmão. Loucura, muita história, irmão. Dá um livro, né, irmão? Dá um livro. Se não tem documentado, a galera pode me chamar de Naldo Benes. Deixa eu te falar, você falou que você desenvolveu aí, né?
É nítido quando você começa a falar, quando você está se envolvendo com os mágicos, esses artistas de rua, que é a questão do relacionamento, desse network, a gente pode dizer assim, mas mais da criação de relacionamento. Isso você já tinha nisso ou essa necessidade te fez desenvolver isso e você se encontrou? Não, muito boa pergunta, Mário. Depois de um tempo a gente aprende a tentar expressar, né? Porque às vezes a gente nem consegue. Como é que eu desenvolver isso? E o papo reto mesmo, desde moleque, assim, adolescente, eu sempre fui um cara que queria entrosar em várias tribos, vários lugares, e eu nunca fui aceito. Por quê? Eu andava de skate, mas eu não era um moleque bom do skate. E tinha os moleques bons do skate, eu queria andar com os moleques bons do skate. Só que eles não me aceitavam porque eu não era bom do skate, você ligou? E aí tinha o futebol, era a mesma coisa. Eu sou um cara mediano em tudo. E aí tinha capoeira, aí eu sempre tentei, sabe, mano, me achar, me encontrar. Quando a gente é mais jovem, a gente tenta se encontrar, tá ligado? Pertencer em alguma tribo, algum local. E o fato de eu não conseguir pertencer em lugar nenhum, na verdade eu tava melhorando o meu poder de persuasão, meu poder de conexão, porque eu queria ser interessante. E aí... E toda a porta que eu batia não conseguia, eu comecei a ficar bom em... Caramba, mano, assim não funciona, assim não funciona, assim não funciona, assim não funciona. Caraca, assim funciona. Então, quando eu me conectei com os mágicos de rua, eu não fiquei enchendo o saco dos caras. Mano, eu quero. Se ligou? Eu quero eu. É sobre você e sobre eles. Então, eu comecei a ser mais interessante e menos interesseiro. Como que eu posso ser isso? Chegar no lugar e somar com aquele lugar. Então, mano, o mágico de rua tá lá, mano. Ele tá com uma caixa de som, com um monte de moeda, a gente trocando ideia. O outro mágico querendo ser a vez dele. Esse cara tá com muita coisa para poder responder nesse momento. O que eu fazia? Eu ajudava ele. Em troca, ele me dava um ensinamento. Em troca, ele me dava uma oportunidade de falar, irmão, faz assim não. Olha mais no olho, levanta. Quando você for fazer mágica, não fecha só num cara. Olha para cá, olha para a câmera. E eu comecei a me desenvolver no gatilho de reciprocidade. Legal. Natural. Então eu comecei primeiro a fazer parte da soma e aí sim a galera me retribuía de uma forma natural. E aí eu comecei a perceber que foi isso. Foi dessa forma que eu fui me desenvolvendo. E quando você está na limitação, eu falo muito sobre criatividade, eu falo muito que a criatividade ela não vem da ampliação, sacou? Ela vem da limitação. O que eu quero dizer com isso? Você está duro, num outro país, ferrado, é muito mais interessante, então, na lei da selva, da sobrevivência, você não tem muita margem para erro. Então, você tenta usar o máximo que você tem de recursos que você pode para poder ali ter uma condição melhor, saca? Você falou da questão da língua. Você já dominava o inglês ou não? Nada? Zero. Cara, então você teve... Verbo to be, escola pública. Então você teve muitos obstáculos, porque além do criar relacionamento, de fazer isso, ainda teve que adaptar a questão da língua. E aí você fala que você tem um polonês, tem um chinês, então não é só inglês, é várias coisas. Sim. É claro que ali todo mundo tende a falar o inglês, né? Só que são sotaque diferente, sim. Velocidade de falar. Então, assim, então além dessa questão de você dominar essa arte aí da mágica e de outras coisas mais, você teve que também dominar a questão da língua, né? Total, cara, total. O tempo faz você melhorar, assim. Eu nunca fiz inglês numa escola boa, assim, nem nada. Uhum. Aliás, eu nunca estudei inglês, assim, num lugar fogo, só na escola pública, real, quando eu era moleque. Mas você estando na gringa, ou você fala ou você fala, entende? Mas vai da conexão, vai de você querer. Você tem que desembolar, né, irmão? Tem que desembolar, você tá ali tete a tete com o cara toda hora. Você falou uma coisa muito interessante também, cara. Não é ser interesseiro, mas ser interessante. Acredito que quando você chega também com o que você tem de experiência num outro local totalmente desconhecido, você se torna interessante. Né? A bagagem que você tem, que você traz, a pessoa te olha assim, pô, Caio é diferente, mano. O que ele pode agregar pra gente aqui, né? Então acaba que você... Aí sim você começa a fazer parte dessa tribo, né? Se incluindo. É isso. Né? Cara, quando você chega muito falando de si em qualquer lugar, e isso eu vejo muito isso, tanto na internet, network, em alguns lugares que eu colo. A pessoa tem a dor dela e a gente sabe que às vezes tem a urgência, sacou? De resolver um problema e depende do tipo de problema, viu, mano? Pode ser um problema muito sério, pode ser um problema que o cara só quer ganhar mais. E para ele quer aquilo e quer agora. E como é que faz? Eu quero essa oportunidade agora, porque eu tô com esse cara
Só que, irmão, a parte de relacionamento, eu tenho um network assim que você fala, irmão, você pegar meu WhatsApp e fala, mano, não é possível que esse cara converse com esse cara, com esse cara, com esse cara. Eu troco ideia de doideira com várias pessoas, porque eu percebo que, na verdade, é a parte humana que toca, sacou, mano? Existe sempre uma máscara, existe sempre um trabalho ou alguma coisa. Mas o que faz você destacar, de você me chamar aqui, de repente, pra gente trocar uma ideia, é alguma coisa que você achou interessante na parada, saca? E vice-versa, e de eu ter aceito também. Sim. Então, eu acredito muito nessa parte, assim, independente do que você esteja fazendo, não é só a parte da gringa que eu tava lá fora, mas ser interessante, não interesseiro pra qualquer coisa, pra negócio, marca, relacionamento, amizade, Boa. vai ser maneiro, irmão. Seja tão interessante, como é que é ser interessante? Não fala de você, fala dele. E a ponto desse cara começar a perguntar de você. Aí você tá entendendo que a métrica mudou. Se você, porra, mano, Washington, e aí, irmão, como é que tá? Mas e aí, cara? É verdade, mas como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Legal. E como que você aprendeu? E aí, de repente, o cara, pô, ele só tá falando dele. Uhum. E aí, de repente, esse cara vira, pô, Canhão, mas eu acho que eu falei demais. Fala de você agora, de onde você é? Essa é a métrica de você perceber que você tá conseguindo atingir o seu objetivo. Ah, agora tá voltando a bola pra mim. Se ligou? Imagina você chegar em qualquer lugar e o cara ficar falando só de cima. Poxa, É ruim, né? Desagradável, né? Ninguém Desagradável. perguntou, irmão. E acaba que o Caio já tá soltando aqui algumas coisas também, né, pô? Porque isso aí ajuda muito com relação às conexões. Hoje eu vejo que você é um cara cheio de conexão, né? Pra mim, hoje o Caio é o cara que mais tem conexão no mundo. Falar nisso, você tem conexão com muitas pessoas famosas, né? Que tem nome aqui no Brasil. E como foi chegar nessas pessoas com essas conexões, assim? Elas te procuraram, você chegou até elas? Porque hoje, assim... Cara, sua rede de amigos, né? Do storytelling também que você vem desenvolvendo aí no seu nicho, né? Bem orgânico, acaba conquistando muitas pessoas, né? E como foi chegar com essa conexão nessas pessoas? Cara, eu tenho essa parada, Lucas. Eu vejo alguns trabalhos de algumas pessoas interessantes na internet, mas também eu não me iludo com o rolê. Porque eu já conheci pessoas que na câmera eu falava, mano, eu quero conhecer esse cara. E aí, pessoalmente, eu vi, assim, coisas bizarras de falar, irmão, me tira daqui, tá ligado? Me tira daqui, senão eu vou fazer cagada. Então, assim, existe muito a parte de admiração e não deslumbrar, e não daquela coisa de fã. E quando você... E esse é um ponto, uma dica boa, de repente, para alguma pessoa que tá nessa posição de network, de conhecer um cara interessante, um cara grande na internet e tal. Você tem que entender que esse cara, mano, já é paparicado por muitas pessoas, se ligou? Então não seja um fã, velho. Seja igual, irmão. Eu colo com os caras lá, eu começo a falar, irmão, esse café tá ruim, não tá? Sei lá, brinco assim, tipo... sei lá, eu começo a conversar de coisas aleatórias, de falar, mano, você viu o Big Brother? Sei lá, qualquer bobeira que tira ele daquele senso do igual. Boa. Do igual, do fazer a mesma perguntinha. Então, como eu posso conectar? Sei lá, eu tô falando bobeira aleatória, que você ainda nem assisto o Big Brother. Mas eu tiro... Mano, eu não vou falar os nomes, mas eu tenho caras assim que são dentro de arquétipos de alguns lugares e algumas coisas, que eu falo, mano, esse cara aqui, eu já estive em evento com ele, que ele tá de pé descalço, dançando Gustavo Lima, tá ligado? E de shorts ou de tênis, e é um cara que não é isso na internet nunca. Mas por que eu tô te falando isso? Porque quando a gente toca uma alma humana, outra alma é humana também, né? Tem até aquela frase muito foda que conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar numa alma humana, seja apenas outra alma humana. Então eu tô te olhando como um Washington, tô te olhando como um Paulo, tô te olhando como o Lucas. Então eu acho que esse é o ponto de conexão maior, cara. Quem é você sem o seu rótulo, né? Tipo, eu sou tal do marketing digital. Beleza, quem é você? Estamos na selva, todo mundo pelado aqui, caiu o avião, é nós por nós. Quem é você? É essa. Então vamos tentar menos é mais, sacou, velho? Vamos se conectar mais com o ser e menos com o ter. Eu acho que é isso. Top demais. Essa frase do Jung aí eu também carrego pra minha vida também. Essa de tocar uma humana seja apenas
tua alma humana, porque a gente entende que quando a gente tem a outra pessoa do outro lado, ali não é só o Caio que tá aqui. O Caio, ele é o amor de alguém, ele é o herói de alguém, ele é alguém pra alguém. Que tipo faz assim, então, burrada igual todo mundo. com certeza. Então, tipo assim, né? então acho que, igual você falou, assim, muito bem falado o que você disse, foi a ideia do cara ser muito paparicado e às vezes ele tá sempre esperando aquele interesse ali na verdade, assim, ele tá esperando que da outra pessoa tenha interesse. E na verdade, quando você conversa com ele de boa e aquela fama dele, ou que ele tem, aquilo fica de lado, tende a ser uma pessoa na essência mesmo, né? Ela mostrar aquilo que ela é de verdade, não o que muitas das vezes ela força a ser ali. Mas também tem uma parada, mano, que eu acho que vale a pena falar, mano. Eu acho sim, cara, porque assim, eu cresci meio que na rua, assim, o lance da arte, da venda, do desenrolo, tá? E essas coisas pra mim foram meio tudo orgânicas, assim, sacou? Eu não busquei ser influencer, não busquei nada. Eu tava, em 2019, eu era mágico de rua, eu queria ser conhecido como mágico, porque na Europa, quando você tem um pouquinho de reconhecimento, a galera te convida pra festival, te convida pros lugares, e o pagamento é melhor, e eu vivo numa vida minimalista, cuidando de planta, de cachorro, então, mano, uma gordurinha a mais é nóis, tá ligado? E aí eu tava duro, até vale a pena falar sobre isso, mas eu lembrar que eu quero falar, senão o TTH me confunde. E aí eu tava em Portugal, velho, em 2019, e eu tava comendo fogo na rua, na Aliados, fazendo mágica, e começou a chover. Foi um verão muito ruim em 2019 pra gente, artista de rua. E aí eu falei com a Carol, vou voltar a vender brigadeiro, tá ligado? E aí eu criei essa ideia de vender brigadeiro numa caixa de ferramenta. Tem um amigo, Paulo, querido, ele é um cara que veio do corporativo, B2B, aquela parada toda. E ele deu uma pira nele também. Ele é um cara brasileiro muito que vem dessa área mais de estudo e tal. E ele largou tudo para tocar o ukulele na rua. Só que ele tinha todo esse conhecimento de copy, de entendimento, de closer, essas paradas todas. E ele falou, Caião, essa parada da caixa de ferramenta aí é maneira, irmão. Tu tem que mostrar isso pro mundo. E eu não queria. Porque eu queria ser reconhecido como mágico. E aí ele pegou e falou, não, Caião. Aí ele falou, não, tá beleza, Paulo. Ele pegou, tirou uma foto. A Carol tirou a foto, o Paulo falou pra tirar uma foto. E ele escreveu um textão lá no mochileiros.com, que era Facebook em 2019. O Instagram veio esse negócio de Reels depois e tal. E aí meu perfil lá de 300 seguidores foi pra 14.900, assim, ó. Tipo, dando 2 dias, assim, bum. E assim, como eu sou um cara muito... nem imaginava como é que era isso. Eu era muito low profile, assim, digamos, se ligou? E aí a galera começou a perguntar. O cara que tá vendendo paçoquinha na rua falava, pô, cara, como é que você faz isso com a caixa de ferramenta? Mas o que você fala? Eu falei, irmão, é nóis, vou somar, tô aqui, vou trocar. E comecei a contribuir, comecei a fazer vídeo porque a galera começou a me pedir. Não foi porque eu busquei isso, saca? Legal. E onde eu quero chegar com isso? Depois, falando de rede social, mas é porque é o seguinte... eu falo muito nas minhas palestras, mano, que o palco é um lugar onde satisfaz o ego, mas atrapalha a mensagem. Que a mensagem tem que ser maior que o mensageiro, tá ligado? E é onde eu vejo um pouco dessa métrica de vaidade ou do sentimento de superioridade, porque eu tenho mais seguidor que você, sei lá. Como que se você, então, não tivesse sucesso, ou não é uma boa pessoa, ou até melhor do que eu, por causa disso, sacou? A validação da sociedade nessa comparação, você é porque você é famoso ou porque você tem mais, eu acho que tá muito perdida, tá ligado? Na mensagem. E atrapalha no quê? Atrapalha, às vezes, na própria pessoa que é o influenciador ou o cara, de se achar superior. E às vezes eu vou em alguns lugares, irmão, que eu vejo muito isso, sabe? E é uma doença pra mim, saca? É uma doença fazer parte de uma coisa. Eu gosto de passar mensagem, mas eu acho que é a mensagem. Quando eu trouxe essa série aqui pra vocês, pra galera em geral, quando eu criei essa ideia de fazer esse desafio do R$1, eu sabia o que eu estava fazendo e a mensagem que eu queria passar.
apesar de ser eu executando, nunca é voltado a mim, e sim naquela pessoa. Porque talvez o cara que está assistindo, ele precisa entender o passo a passo, não como coach falando, saca? Mas como alguém se pôr na prova. Então, eu acho que hoje em dia a gente precisa ter muito mais cuidado com a mensagem, irmão, tá ligado? E não tô falando que sou eu o cara, não. Mas tem muitas pessoas fazendo um trabalho muito bonito na internet, mas talvez que não tenha a visibilidade que precisaria, tá ligado? Então os valores às vezes são um pouco invertidos nessa questão, na minha opinião, tá? Só na minha opinião. Desculpa, pode falar. Olha só, só pra eu não esquecer, cara. Você falou uma parada muito maneira que me chamou a atenção e eu vi isso na sua rede social. Você falou assim, ele é o amor de alguém, é o herói de alguém. Só que, pô, você foi herói de muitas pessoas, porque eu vi no seu Instagram, nesses últimos dias, algumas pessoas que estavam na depressão ou a ponto de suicídio. E, mano, a sua série ajudou o cara. E você foi o herói dessa galera. E como é ser o herói através de um trabalho assim, mano, pra essa galera? Mano, eu fico feliz demais desse lance, assim, não vou mentir, não tem como, irmão. Pra mim é o depoimento de algumas pessoas, fora outros que eu não soltei. Uhum. Tem coisa assim, muito... Tem cara assim, ex-presidiário, tenho tudo isso, sabe? Tipo, o cara... Porra, tem umas coisas muito fortes, assim, cara, que eu falei, velho, eu não vou... Eu acho que a gente tem que ser delicado, assim, em algumas coisas internas. Isso eu fico muito feliz que a mensagem chegou. É o que você então, disse, o herói sendo não. maior do que o mensageiro. A mensagem, irmão. A mensagem. Então, me dá um ânimo do caramba continuar, ter a parte 2. Eu tenho um plano muito... Na verdade, eu já tenho esses planos já tempo no caderninho, sacou, velho? Tirando Chevas, que foi uma coisa maluca na minha vida. Que não tava no planejamento, né? Não tem como ter um negócio desse. Não tem como planejar, velho. Mas é isso, mano. Eu fico muito feliz que a mensagem chegou e consegue conectar. E não é o Caio. Sabe por quê, mano? Quantas pessoas que às vezes vê uma coisa maneira na internet, mano. Você acorda de manhã, você vai pro seu Instagram, você vê uma mensagem ali, sei lá, motivacional que seja, e parece que foi feito pra você, não foi? Na verdade é porque conectou contigo naquele momento. Porque outros momentos também tinha mensagem maneira e não conectou com você. Então não tem nada a ver comigo, eu só sou um mensageiro. E a gente é mensageiro, na real, sacou? E às vezes a gente toma muito como dono da parada. Quem é dono da obra é Deus, irmão. Sacou? Então é essa parada aí da gente entender um pouco sobre empatia, sobre situações, porque vai ter momento que eu também vou estar ali. E eu entendo um pouco esse rolê de hype, de tal. Amanhã você não estava fazendo nada, aí você já não estava com essa validação de as marcas querendo você, não sei o que, querendo trocar uma ideia. Eu sou o mesmo cara, irmão. Eu só fiz uma série, mas eu sou o mesmo cara. Então eu entendo que essas ilusões de sobe e desce na vida, elas fazem parte da vida e não se iludir com o momento, né? Então sempre entender, pé no chão, humildade e conexão, principalmente empatia com as pessoas, mano. Tipo, senão você não tá entendendo nada, irmão. Senão você tá sendo um personagem, sabe? Show. Sim. É isso. Hoje as pessoas são muito... Dentro daquilo que você estava falando, eu vejo um universo hoje de pessoas muito interesseiras, né? Se você chega num lugar e você não é conhecido, você tá de boa. Só que se as pessoas pegam o celular e abrem e vê que você tem 600 mil seguidores, é aquilo que você estava falando, né? E aí o que acontece, que eu percebo, é que se a pessoa tem essa cabeça, não é porque você está na minha frente aqui não, porque dentro daquilo que a gente já fez junto, a gente percebe o quanto que você é muito mente aberta com isso não te prende, você não é presa a nada disso. Assim, o quanto que uma pessoa, às vezes a pessoa tem 20 mil seguidores, 30 mil seguidores, e ela se acha superior porque eu tenho 2 mil, que eu tenho 3 mil. Essa pessoa, ela deixa de aprender mais. Por quê? Porque quando ela se coloca no... Olha, eu sou melhor que o Lucas, sou melhor que o Caio. Acho que ela deixa de aprender, né? E eu acho que você, dentro de tudo aquilo que você já passou na sua vida, é uma eternidade de aprendizado, né? Você está sempre aprendendo. Total, cara. E também tem esse lance, mano. Dentro das redes sociais... Tem casos, assim, de amigos meus, assim, incríveis, tá ligado, mano? Tem o Diego Costa Longa, que é um moleque que mora na Ásia, um irmãozão meu, assim, tá ligado? Vendia brownie. É um moleque, assim, que ele tá gigante na internet também.
Então era um cara assim que tinha, sei lá, 2 mil, 10 mil seguidores, não lembro. E ele tentou algumas oportunidades, abrir algumas portas, porque a gente sabe que nesse caminho também a gente tenta acertar. E nunca foram aceitas. E de repente o moleque acerta. Então o que eu quero dizer? Não é porque o cara tem 2 mil seguidores. Não, eu fiz uma série e eu ganhei 500 mil seguidores, galera. Tá entendendo? Então o que eu quero dizer? Você que tá aí, de repente, se é isso que você tá buscando e tá tudo bem, porque cada um tem que buscar o que quer. O digital tá para isso mesmo. Eu acho que não é uma... Tô aqui falando que o digital é horrível. Pelo contrário. Muda a vida e dá muita oportunidade. Mas é tão maluco porque às vezes você acerta um vídeo e muda tudo. Então, assim, tudo bem, você pode ter 2 mil seguidores, irmão. Eu conheço um cara que ele ganhou 800 mil seguidores no Reels. Tava falando com ele no Uber. O irmãozão meu ali, Diego Eco Barreira, ele ganhou 800 mil seguidores num Reels, da noite pro dia. E é um cara hoje palestrante, faz um monte de coisa. Mas onde que eu quero chegar? Não ter esse lance de menosprezar ninguém, porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o poder de influência. Ou seja empático, porque é um ser humano também, tá ligado? Que tá na luta e de repente você teve o privilégio de acertar e você se sente superior porque o cara não acertou. Então tá muito errado, irmão. Seus valores tá muito errado. Volta pra casinha, igual diz Mano Brown. Volta pra casinha e começa a pensar um pouquinho na vida. Você não entendeu nada. Repassar o plano, né, irmão? Repassa o plano. Tá errado. Tá errado. Cara, vamos lá. Uma coisa que me deixou assim... mais água. Claro. Aqui uma coisa que deixou a gente, assim, muito feliz, né? Por você ter conquistado a quantidade de seguidores que você conquistou, mas aqui, enquanto você tava fazendo a série, irmão, foi muito top porque a gente acompanhou isso com você, né? Foi. E aí, como foi a escolha, cara, de JF vir pra cá, fazer essa série onde, de 30... Foram 30 dias, né, mano? 30. Começar com R$1 e da onde surgiu essa abordagem, porque eu acho que essa abordagem da caixa de ferramenta, eu já tinha visto isso em uma outra rede social, mas foi você quem começou, né, cara? E o maneiro é que você não velou essa informação. Você não correu atrás de meio que assim, patentear. Não, foi o Caio que fez isso, né? E, mano, o que me chama a atenção em você, além da pessoa maravilhosa que você é de não velar, mano, esse tipo de conhecimento, esse tipo de abordagem, que ajuda o próximo também, né, cara? E aí, como foi isso tudo? Esse conglomerado de perguntas, cara, pra você aqui, meu mano. Qual foi a primeira, mano? Porquê Juiz de Fora, né? Juiz de Fora. Então, mano, olha aqui que doideira. Eu gosto de fazer desafios já. Eu já viajei. Isso não foi a primeira doideira que eu fiz. Sim. Saca? Talvez seja a primeira que repercutiu mais. Mas no meu YouTube Caiu no Mundo, você pode dar uma olhada lá que eu já viajei com 1 centavo pra Bolívia, pra Argentina. No Rio de Janeiro eu fiquei do 0 ao 1000, fiz situação de rua no Rio. Então é uma das séries ainda, apesar do meu canal no YouTube ser pequeno, expressivamente pequeno, foi um dos desafios mais loucos, assim, mais orgânicos que eu fiz na vida. E doideira, irmão. Quase fui roubado, peguei influenza A. Nossa, foi maluquice. Mas foi maneiro, assim, porque, na verdade, qualquer ideia. Não é um youtuber fazendo nem nada. Mas eu gosto muito de testar a minha própria criatividade. Tá ligado? Então é muito louco, porque você pode ver eu dando palestra com o Thiago Finch e, de repente, amanhã eu tô dormindo na rua e tentando algo. Eu amo essa parte de viver vários mundos. Eu acho que a criatividade, para mim, eu consigo ampliar a minha visão e tal, de conhecer vários mundos, de me conectar com isso tudo. Então, é uma coisa muito... É uma prática comum que eu tenho. Então, Juiz de Fora, como é que foi? Eu estava em São José dos Campos e eu estava lá vendendo brigadeiro na rua, tentando já trazer essa mensagem um pouco antes. No meu perfil, você pode ver que tem lá. E aí eu falei, caraca, mano, agora eu vou fazer uma coisa maluca, velho. Eu vou pegar R$1 e vou chegar numa cidade desconhecida. Só que ao invés de colocar no YouTube, que o YouTube não tava dando muito bom, assim, visualização, vídeo mais longo, eu falei, velho, eu vou fazer no Instagram. Eu vou pensar em como que eu uso a minha criatividade em 3 minutos, de um dia louco inteiro. Então eu comecei a testar isso. E aí eu tinha 5 cidades para escolher. Ia para o BH, Curitiba... alguns lugares assim, mano. Coloquei aleatório ali. E aí eu falei, vou pra Juiz de Fora. Porque não é uma cidade tão grande como BH ou São Paulo.
E, sei lá, joguei no mapa ali e foi desse jeito. Foi uma coisa mais aleatória, realmente. Também pensei, falei, cara, mineiro geralmente é muito maneiro, né? Mineiro misturado com carioca, eu pensei, isso pode ser que seja bom, porque o carioca também é muito aberto. Então, bom, irmão, cheguei aqui, eu de verdade, eu achei muito louco o engajamento da própria comunidade, dos próprios juiz foranos, sacou? Sim. Eles abraçam a causa, eles são muito receptivos, então ficou mais fácil para mim poder fazer esse trampo. Lembrando que alguns até tentaram me ajudar, me mandar pix grande, eu falei, mano, não quero, é desafio mesmo, eu tento trazer ao limite real, porque a mensagem que eu tô passando é para qualquer pessoa passar realmente, sacou? Não é para eu poder fazer, eu não dou carteirada, eu não chego nos lugares e falo, mano, eu sou Instagramer, abre aqui, cafeteria, eu não colo nos lugares e falo. Mano, não é uma coisa assim, como é que fala? Montada, não é um teatro, né, irmão? Não. Você vive na pele isso mesmo, né? Eu cheguei na cidade e comecei, velho. Comecei com a paçoquinha, e aí depois fui pra água, e aí eu vou criando ideias. Teve momentos até que foi muito maneiro isso, que aqui no Pode Falar, a galera acha que é só um podcast, mas os caras são um braço de marketing, criatividade aqui. E esse cara aqui, só pra você ter uma ideia, o Lucas, mano, ele foi o cara que emprestou a cachorra pra eu poder fazer. Como é que eu vou saber que tem um cara que vai emprestar uma cachorra, gente? Entendeu? E apesar dessa nossa conexão, a gente virou brother, você tem um time aqui muito maneiro também, o Washington também sendo um parceiro também de vocês comercial, e tem o Alexandre, que é um cara que quando eu fui fazer gravações externas, como vender brigadeiro em barzinho, por exemplo, mano, tinha um cameraman ali, tá ligado? Porque eu não tô ali com a câmera ali mostrando. A galera acha que eu tô com a câmera ali. Com a câmera é fácil. Irmão, quem conhece cinema sabe que, irmão, a distância que a câmera tá, não tem como, bota zoom. No que eu quero dizer é o seguinte, por que eu tô falando isso? Porque o Alexandre, ele viu um processo criativo de dentro, de falar, irmão, tive uma ideia, vou meter o louco, vou ser o juiz de futebol. Da noite pro dia, era domingo, criei uma ideia aí, mano. E aí o cara vem, o que é, Caio? Não, vamos ver, mano, ó, peguei aqui, recortei uns cartãozinhos e vou meter o louco. Então, muitas coisas você pode planejar, mas a rua não tem como você planejar. A rua devolve como a rua quer. Então, um Chevas, mano, porra, velho. Caraca, mano, tinha um cara vendendo carro e aí tem um anúncio, só que aí ele tem 2 carros, vou tentar desenrolar com ele, porque eu lembro desse negócio de casa de aluguel. Se o cara quer vender a casa, mas aí se um cara fala, irmão, essa casa tá parada aí, irmão, você não quer alugar pra mim, não? Enquanto não vende, bora. Mesmo conceito. E aí essas coisas são interessantes também da gente poder estar utilizando, sabe? E é isso, irmão. Eu gosto muito dessa doideira. Mas é isso aí que eu queria fazer essa pergunta antes fora do ar, pra não deixar pra fazer ao vivo aí. Cara, você tem um caderninho que você tá montando assim, porque a percepção nossa que tá assistindo é o seguinte, não, o cara já tem um roteiro, ele já tá combinando lá no último dia, no dia 30. É loucura. É loucura. Isso, né, cara, porque tipo assim, inclusive a Netflix, mas esse cara aí, que não é possível. Cara, engajamento, boa. Assim. Engajamento, cara, você tem uma. Dá vontade de você ficar vendo toda hora ali, mano. Tipo a gente ia no Instagram, Caio, mano, deixa eu ver se ele postou outro Reels aqui. De manhã, pra ver se outro conteúdo, porque o cara engaja muito, dá vontade de ver mesmo. Que máximo. Porque assim, a impressão é que dava assim, cara, no final eu sei que vai dar certo. Tipo assim, mas aí eu queria saber de você nessa situação, assim, no decorrer dos dias você fala assim, cara, vai dar errado, ou vai dar muito certo, o que você pensava, e se existia essa metodologia, dia 1, paçoca, dia 2, água, dia 3, isso, e... Tinha, sim, eu vou dividir com vocês aqui, ó, se liga, pega esse corte, eu vou falar exclusivamente, que eu pode falar agora, algumas informações dessa série que eu nunca contei pra ninguém. Boa. Então, eu tenho um processo criativo que eu sou mais analógico. Então, eu pego um papel, uma caneta. Uma vez até o Thiago Finch, eu tava lá num evento, ele falou, mano, mas esses cadernos que você anda? Eu ando com os cadernos, papel e caneta mesmo. Eu
falei, irmão, aqui eu tenho 52 ideias, nunca coloquei pra fora. E cada vez que eu tô num rolê, então insight, mano, às vezes eu saio do banho, não conversa comigo, vou lá e tô escrevendo, porque senão eu esqueço. Se você não anotar, eu esqueço. Mas eu falo muito assim, 1000 ideias passarão por sua cabeça, Lucas, mas nenhuma delas não darão certo se você não tentar. Então eu não tenho medo do ridículo, não tenho medo de expor, de errar, de acertar. Faz parte, irmão. Você tem que pôr a parada pra fora. Então, sim, cara, eu criei essa ideia de vir numa cidade desconhecida, eu vou pegar 30 dias, vou montar um negócio. Eu falei, velho, já sou macaco velho de mundo, de viagem, de desenrolo. Então eu tenho já uma experiência, não é aleatório, saca? Eu tenho essa experiência, mas meu primeiro momento foi, cara, eu vou comprar um negócio barato. E eu não sabia o que é barato na cidade, eu nunca vim nessa cidade. Então eu entrei numa loja de doce, falei, vou vender doce, que doce é rápido e tal. E aí encontrei paçoquinha, falei, mano, a paçoquinha é uma coisa rápida, é barato, dá pra girar. No outro dia, mano, olha que doideira, vocês estão daqui de fora. Tava frio, mano. Então, assim, eu tinha assim, velho, eu tenho algumas coisas que eu sei que eu posso usar como arma, como ferramenta. Mas o tempo, pode chover, pode ser calor, pode ser frio. Por exemplo, o dia 2, eu vendi água. Por quê? Porque do nada abriu um baita de um sol, mano. Pode ver lá, eu tô de camiseta, tava todo mundo de blusa. Então, assim, caraca, foi uma parada maneira, porque tava achando que eu ia vender doce, jujuba de novo. Então, eu vou adaptando conforme o dia, se tá chovendo, se não tá. Teve alguns dias que eu confesso a vocês que foi cansativo, foi exaustivo, porque eu tava vendendo de noite, vendendo de dia, correndo, um monte de coisa. E aí, aquele dia que eu pisei na bosta, tá ligado? Eu tava muito, assim, cansado, irmão, com olheira. Era verdade mesmo? Porque pra mim você tava blefando, assim. Cara, ele tá blefando pra fazer irmão, alguma coisa. O cara tava maluco. O dia do café, que eu tomei 7 cafés e fiquei doidão. O Alexandre falou mesmo. Mano, ele tava ligado. Doidão, irmão, tava tremendo, porque eu queria entrar nas cafeterias, eu queria ter, sabe, mano, colocar meu brigadeiro lá. Então... muitas coisas foram testadas, mas eu acho que foi legal porque eu mostrei a minha vulnerabilidade também. Eu mostrei só que a vida do empreendedor é essa Nutella aí, como parece, o Superman lá, fazendo as ideias. Mas, por mais criativo que eram, teve alguns momentos que estagnou no R$1.200 e não saía daquilo, mano. E eu falei, mano, ferrou. Eu não podia colocar nada no iFood porque eu não sou da cidade. Uhum. Aí demora registro. Aí eu vou contratar moto... Pô, uma cacetada, eu não queria repassar pro cliente final. Se ligou? Minha caixinha de brigadeiro já no final da série era R$20, a moto 15. Eu falei, mano, 4 brigadeiros, 35 conto, irmão. Porra, é difícil, vai cair a venda. Uhum. E não acho justo também pro consumidor final. Uhum. Todo respeito com a galera da moto que ficou brava comigo. Mas é que eu não tinha bolso para pagar vocês. Então, vamos lá, vamos pegar 2 bikers, se ligou? Então a ideia é essa, vai surgindo. Toda a parte da limitação vem a criação, isso é animal. Porque às vezes eu colo em lugares, mano, que o cara tem 5 milhões para investir no marketing, o cara não sabe o que fazer e faz uma campanha de merda. Caraca. Porque ele tem muita grana, muito recurso, então ele pensa em tudo. Vou contratar a Anitta, vou contratar o Justin Bieber, e aí ele não sabe pra onde ele vai. Agora eu quero ver você, irmão, que você foi, esse pode falar aqui, a gente tava conversando antes. Muito da sua história, cara, é craft, é made hands, que é o que? A mão. Então, assim, você pintar uma parede, você fazer. Então, caraca, mano, na limitação você cria. Isso. Na ampliação você fala, vou pôr essa câmera ou vou pôr esse cenário? Não vou. Aí você tem a paralisia por análise. Você fica paralisado querendo fazer tudo e você não faz nada. Então, é muito bom. Você que tá aí assistindo e tá limitado, tá sem grana, tá pensando em alguma coisa a criar, irmão. É aí que você tem o ouro e que você nem tá percebendo, porque você acha que grana vai mudar teu game. Não, a ideia vai mudar teu jogo. Top demais. Tem uma frase que eu gosto muito também, do René Descartes, que fala, penso, logo existo. Então, assim, uma vez que você pensa, você passa a existir. Deixou de pensar, você deixa de existir. Então, tipo assim, então é muito disso aí mesmo, assim, da questão de se reinventar. E eu acho que é muito, Caio, também de não ficar numa zona de conforto, né? Que é muito prático se tá numa zona de conforto, acomodou ali, mas igual você tava falando da sua história, daquilo que você já viveu, cara, é uma coisa que você corre muito, dessa zona de conforto, né? Sim, cara. Eu acho que em todo mundo, na real, não existe zona de conforto, né, mano? Veio a pandemia, a gente viu,
Tem cara que tá trampando 30 anos numa empresa e de repente é demitido porque ele é só um número. Então, pô, cara, tem tanta parada aí, mano. Tem doença, tem tanta coisa. Então, essa estabilidade, ela é ilusória, na minha opinião, sacou? Meu pai tava bem, mano. Ele descobriu um câncer e não deu nem tempo. Então, o que eu quero dizer, mano, eu acho que a gente tem que buscar a zona de conforto, né, velho? Mas quando a gente se acomodar demais ou achar que tá bom, irmão, cuidado. É aí que você começa a se escapar, velho. Até empresas grandes, mano. Você reparou, a empresa que o cara tá muito bem, e aí ele para de inovar, porque tá bom, irmão. O time que tá ganhando não se mexe, mano do céu. Tem que E estar aí preparado. caiu. Aí caiu a casa. Se ligou? Eu acho que não tem que ficar mudando todo tempo, toda hora, mas tem que estar atento, irmão. Você tem que estar maneiro, pensando em ideias novas. O mundo com inteligência artificial tá mudando tanto. Então, Sim. é interessante você começar a olhar, a estudar sempre, a ser um cara interessado também nas coisas, sacou? E não, o que eu ditei, falei, acabou, é isso. A cartilha da vida, saca? Eu acho que a gente tem que ter mais, velho. Aí tem uma, você tá falando de frase, tem uma que assim, né, cara, que a vida é muito curta pra ser pequena. Cortella. Tá ligado? Caralho. Não sei de quem é, mas eu acho... Mário cara, Sérgio Cortella fala muito, a vida é curta pra ser pequena. mano, porra. Então vamos faça enquanto nessa. você pode, sem que... O melhor que você pode, sem ter a melhor condição, o melhor momento. Eu acho isso muito interessante. Irado. E, inclusive, já até usei em alguns casamentos que eu fiz, Ah, cara. interessante. Massa. É muito da hora. Massa. O Caio, eu acho muito maneiro, mano, a sua abordagem, mas principalmente com o que fez você estourar, cara. A caixinha do brigadeiro, quando que nasceu isso? É você quem faz os brigadeiros, tem uma receita especial. Fala pra mim, cara, sobre isso. Mano, eu costumo dizer que vem a galera trocar uma ideia comigo sobre receita. Eu falo, mano, eu não sou Ana Maria Braga. Tá ligado? Não vem com essas ideias, não. Porque se a receita fosse o segredo de qualquer coisa, de qualquer comida e tal, não teria tantas confeiteiras maravilhosas quebradas, sacou? Receita não vende, não se iludam, é só uma forma da galera querer vender uma ilusão para vocês aí, eu falo de coração. E existem duas paradas aqui, eu vou tentar expressar isso com vocês. O que acontece? O que vende é venda, e ponto. Tem tanto produto ruim sendo vendido pra caramba, porque o cara tem lábia, sabe vender. Então, o que vende é a venda. É você ser uma pessoa interessante, é você ter uma boa copy, uma escrita persuasiva. Então, tudo isso é venda. Agora, a receita, ela faz parte da fidelização. É a partir do momento que depois que você consumiu o produto e gostou, igual eu comi esse açaí maravilhoso aqui, eu falei, caramba, comi, provei, gostei, vou querer de novo. E aí eu viro cliente, sacou? E aí tem a fidelização. Mas porque onde que eu quero chegar? Eu estava em Sevilha, na Espanha, estava fazendo mágica de rua lá e eu estava tendo uma resistência muito grande. Foi em 2019 isso, Lucas. Estava tendo uma resistência muito grande com a polícia local, com os artistas de rua lá naquela época lá. Tava não deixava a gente trabalhar e tal. E aí eu falei, caramba, velho, vambora, mano. E aí eu e a Carol, a gente pegou um ônibus e chegamos também, naturalmente, em vários países a gente fez isso. Chegamos aleatoriamente em Portugal, porque estava mais perto. Sevilha para o Porto é mais perto. Chegando lá, e aí eu falei, caraca, mano, agora eu preciso trampar, né, e tal. E eu tava com dinheiro bem curto, assim, pra ser sincero. Acho que eu tinha uns 20 euros no bolso, irmão. 20 euros pra começar num outro país, desse jeito. E aí comecei a fazer mágica de rua e para complementar a renda, eu resolvi vender brigadeiro. E aí eu queria comprar uma bike, mano. Fazer uma cestinha, sabe? Colocar ali uma coisinha maneira. Só que no Porto, pra quem conhece, Portugal, é muita ladeira. Porto tem um rolê muito, sabe, de morro, assim e tal. E eu falei, mano, vou pegar uma bike, vou ficar suando, vai ficar legal, nem nada e tal. E a bike custava 100 euros, mano. E eu tava perdido, a gente tava morando de troca colaborativa num hostel. Sim. E aí um dia eu tava com um dinheirinho no bolso, 20 euros, eu lembro até hoje. A Carol tava trabalhando, a Carol tava na recepção, eu tava na minha folga, eu fui dar uma volta nas ruas do Porto.
E aí eu vi 2 velhinhos conversando de futebol, falando do Porto e do Braga, do time, assim, de futebol, na frente de uma loja de ferramentas, mano. E aí eu entrei, mano. Por quê? Porque eu sou uma pessoa interessada nas coisas. Uma loja antiga, sabe? Não é aquela loja Leroy Merlin, Top Zone e tal. É uma loja antigona, meio brechozão, assim, sabe? E aí eu vi uma caixa de ferramenta, velho, com a etiqueta 19 euros. Falei, mano, é isso, doidão. Vou comprar essa caixa de ferramenta, vou meter os brigadeiros dentro. Mas aí eu não sabia como vender, sacou? Tipo assim, eu só comprei porque eu falei, mano, dá pra meter brigadeiro aqui, caixa. Mano, dá 200 brigadeiros. Pra você ter ligado? A caixa de ferramenta. Sanfonada de 5, com caixinha, tudo organizadinho. 186 brigadeiros, pra ser exato. 20 gramas de felicidade. Legal. E aí, cara, eu peguei aquilo e fui vender na rua no outro dia. O Carol fez as divisórias com cartolina. E aí eu chegava na rua com uma caixa de ferramenta, não gerava uma conexão, nada a ver, mano. Oi, quer comprar brigadeiro? Tem brigadeiro na caixa de ferramenta. Não dá match. E eu falei, malandro, vou meter um louco, tio. Vou entrar dentro das lojas e vou falar que eu sou da manutenção. Eu tenho nos meus destaques no Instagram ali, ó, o primeiro dia, velho. Que da hora. E aí eu chegava lá, bom dia, sou da manutenção. No primeiro momento eu tentava vender para as funcionárias, que são as vendedoras que estão ali na frente. E aí eu até fazia um fuzuê lá, causava, chegava sempre um gerente ou uma dona da loja. Ei, o que você está fazendo na minha loja? Porque é Portugal. Falando com sotaque português. E aí eu tomava uma bronca e não me deixava vender. Eu falei, caraca, eu estou sendo a pessoa certa no lugar errado. Boa, eu preciso ser a pessoa certa no lugar certo. Percepção, né, Caio? Bom. E aí eu falei, mano, é isso, mano. Então eu vou meter um louco. Cheguei na loja, falei, bom dia. Aí eu entendi que a vendedora era uma pessoa que eu precisava passar por ela para chegar em quem manda. Porque quem manda é quem paga. É assim. E eu falei, bom dia, eu sou da manutenção, quem é o responsável? E aí a pessoa falava, é a Patrícia. Aí eu chegava mais para frente, que a Patrícia ficava no balcão, por exemplo. Patrícia, bom dia, da manutenção. Aí eu esperava ela falar. Não tem logo de brigadeiro, não tem nada. Tem um técnico da manutenção para fazer uma manutenção. Não pode ser descoberto, sacou? A dúvida aprende e a certeza afasta. Bom. Então é isso. E eu ficava a pessoa, manutenção de quê? Eu sei que é um dono de loja, eu sei que o cara tá ocupado, eu sei que de repente, será que esse cara tá perdido? Não tem objeção, não tem preço, não tem dinheiro, não tem venda. E aí a pessoa fala, manutenção de quê? Não, é o conserto. Aí a pessoa, tá, mas que conserto? Aí já era. Eu vim aqui consertar seu dia. Meu nome é Caio, eu sou da oficina do brigadeiro. E nesse momento eu abro. Nossa. E essa bolinha de chocolate contém 20 gramas de felicidade. E aí eu comecei a perceber que, Lucas e Washington, que essa parada do venda sem vender, eu começava primeiro a criar um relacionamento com a pessoa e depois falar do produto. E muitas das vezes, você pode até ver essa série inteira, mano. Pode ver ela, várias, de vendas criativas. Tem cara falando assim, ó, vou comprar só por causa do seu marketing. Eu nem falei o preço. Eu podia ter meter 30 conto, 20 conto. O cara não falei o preço, o cara já comprou. Porque é tão interessante para ele o impacto que o valor já está gerado através da história e não através do produto. Todo produto é uma história. Se você pensar, tem a Balenciaga, que é uma marca muito grande fora, que é uma sátira que a galera não percebe, que ela zoa com a cara das pessoas e ela virou uma marca de luxo. E você pega uma camiseta de 30 mil reais, você pega uma pulseira de como é que eu posso falar? De uma fita adesiva que custa $5.000. E por que isso? Porque é a história que ela conta, é o jeito que ela se posiciona. Então, não é o produto, porque a gente está falando de receita. Então, cara, não é o produto, é a história do produto. Então, quando você gera muito valor no seu produto através da história, através do storytelling, através do branding, ele tem um valor de mercado muito grande. Recentemente teve um cara que pegou água de torneira, não sei se vocês viram isso. Mano, o cara fez e montou uma baita de uma história sensorial, vamos cheirar a água, essa água aqui, tal. Todo mundo achando que a água tinha um gosto diferente, $400 uma água, e a galera pagando, e depois ele fez um experimento social para mostrar para todo mundo sobre o valor percebido, sobre como você compra um produto através do marketing.
Top. Na Blackout hoje, Caio, a gente trabalha muito a ideia do marketing humanizado, né? Porque as pessoas elas entendem que o Instagram ele é uma vitrine, é uma prateleira de produtos, mas na verdade não. Na verdade ali é uma maneira que você vai criar relacionamentos. Porque assim, eu sempre falo que Instagram ele não é um lugar de compra, mas ele é um lugar de venda. Por quê? Porque é o seguinte, porque o cara ele entra ali por entretenimento. Ele começa a rolar ali o feed e aí quando ele acha alguma coisa que conecta ele, ele vai parar naquilo ali e aí ele entra no seu perfil e começa a ver o dia 1, dia 2, dia 3, dia 30, começa a fazer aquilo ali. Então assim, se as pessoas tiverem o entendimento que o Instagram hoje é uma ferramenta para criar relacionamento e não vender o seu produto, acredito que vai ter muito mais sucesso junto com isso. Eu acho que é o que você fez, essa questão de contar histórias e pessoas compram de pessoas, entende? Então assim, aquela sua sacada lá de eu vou pegar o Chevas porque eu vou entregar, as pessoas querem comprar de mim. Então, assim, é isso, é o relacionamento, né? Tive muita dica de pessoas falando, mano, pega a moto, você vacilou, a moto. Dentro do branding, cara, se você não tem um personagem ou alguma coisa que conecta a sua marca, por exemplo, mano, oficina do brigadeiro. Eu pego uma moto, eu sou um entregador melhor, eu tô fazendo um operacional que eu tô vendendo mais, entregando produto e aumentando a minha receita. Esse é um caminho, tá? E é um copia e cola de uma galera que pensa assim, tá tudo bem. Não tô falando que tá errado, não. Dentro do branding, o que acontece? Quanto mais você fortalece o marketing, a história, mais você vale. Quanto mais você vale, você faz o quê? Aumenta o ticket. Quando você aumenta o valor do seu produto, você diminui o operacional, porque as demandas elas diminuem, porém, só compra a galera que paga o seu produto, que acha que o seu produto vale. É o que eu acabei de falar da Balenciaga. Então, assim, eu não estava aqui montando uma marca de luxo. Eu estava tentando passar uma mensagem para as pessoas entenderem o caminho. No primeira vez que eu uso o exemplo da cafeteria, que eu tento escalar o meu negócio e começar com renda passiva, propositalmente, eu tenho tudo. Então, assim, isso tudo eu tenho documentado. Agora o cara tá falando é fácil. Não, ainda vou escrever um livro com todos os documentos reais que eu tenho, provas de caderninhos antigos, que eu já tenho toda essa série escrita, tirando Chevas e um cachorro emprestado, e o árbitro de futebol, algumas coisinhas ali foram aleatórias realmente, mas foi tudo pensado, porque eu entendo de branding. Então, assim, se eu chego numa cafeteria com a abordagem mais top do mundo, eu vou pedir um cafezinho, eu não sou de reclamar muito não, aliás, parabéns, eu brinco com a pessoa, eu tenho a atenção do gerente, a pessoa vai me receber, vai trocar uma ideia, e eu estou falando muito de uma coisa maneira. Mas na hora que eu apresento o meu produto, é uma caixinha sem logo, sem identidade, sem marca, sem nada, é claro que é um produto. Brigadeiro aqui, brigadeiro que eu faço, eu prefiro ficar com eu. Por que eu vou colocar uma coisa dessa? Então é proposital. Mas eu tenho que mostrar para as pessoas, como um mensageiro, o porquê deu errado. E depois, quando eu dou o checkmate com a logo, o Chevas entra como personagem, oficina do brigadeiro tem a ver com mecânico, Chevas, carro antigo, o meu jeito, a minha estética ali de canal grandão, brutão, de barba, de touca, tem mais essa coisa. Se eu tivesse mais 30 dias, eu já estaria com macacão, de roupa de mecânico, a caixinha seria uma mini caixinha de ferramenta. Caracterizado mesmo. Muitas ideias. A gente começou a criar ideias na oficina do brigadeiro que trazia sempre uma mensagem sem falar. Então, assim, foram 2 vídeos de mensagens de marketing de guerrilha, propositalmente para ter essa valorização de marca, entende? Então, onde eu quero chegar? Existe esse caminho, mas existe essa mensagem que a gente tem que passar realmente para a pessoa. Isso deu errado, agora entendi por que deu certo. Então, é quase um filme, assim, digamos, passando real, porque eu tô lá, mano, me expondo um brigadeiro feio, agora tô expondo um brigadeiro bonito, e a pessoa realmente não me ligou, viu, mano? As cafeterias não me ligaram, nenhuma me ligou do que eu tomei 7 cafés. Claro, mano, brigadeiro horroroso, caixinha feia, não vai conectar. A partir do momento que eu comecei a mudar a percepção, de R$10 virou 20, e ninguém reclamou. E
Um mês mais era 25, 30. 4 brigadeiros. Tem morango do amor vendido por R$2.600. Rapaz, cara. Não é uma história? Não é a história? Não é o como? Então é isso, cara. É isso que a gente tem que fazer. Ô, Caio, eu vejo que você é um grande homem. Grande homem. E aí a gente, assim, tanto na altura também tá de virtude, né? A Bíblia ensina que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, tipo assim, eu vejo muito hoje a questão que você fala, também do trabalho. Eu tive a oportunidade de conhecer a Carol, ali do trabalho nos bastidores. Como é que é a Carol, com as suas, vamos colocar entre aspas, assim, com as suas maluquices, assim, vou fazer isso, a Carol topa. Cara, a Carol, ela tem uma cabeça muito criativa, diferente da minha. A gente tem formas de criação diferentes. Mas a playlist, por exemplo, da série foi toda ela que escolheu. Caramba, cara, e é uma playlist que a galera tá compartilhando muito e tal. Então ela tem uma visão mais de direção, assim, digamos. Assim, a parte do processo criativo, eu digo que 90-95% sou eu que faço. Assim, eu tenho uma ideia louca, a Carol não vai pegar uma moeda de R$1 e sair viajando. Né? Não é ela. Mas ela tem um olhar de direção, por exemplo. Às vezes teve algum vídeo ou outro que eu falei, não. Ela falou, não, faz de novo. Faz não sei o quê. E não caiu nenhum. Não teve um vídeo assim que foi brutalmente muito para baixo, assim, saca? Então a gente se dá muito bem nessa parte de storytelling, de conversa, de entendimento, que a gente é preciso se sacrificar para isso. E já... respondendo essa pergunta, quem faz os brigadeiros é a Carol. Eu sou o vendedor. Mas como estratégia de storytelling, olha que coisa maluca. Vou abrir algo aí que eu vou pôr no livro. Muitas coisas eu sabia fazer. Eu poderia acabar a série em 15 dias, exatamente. Vamos supor, sei lá. Tô supondo aqui. Se eu não falo quem faz o brigadeiro, nem onde estou dormindo, nem a contabilidade, de certa forma, eu gero retenção, porque a galera vai perguntar. E quando a galera pergunta, eu tenho engajamento. E quando eu deixo de responder, igual uma série de Netflix, o que acontece? Eu vou ver até o final para ver se ele revela. Então, a minha cabeça na questão de storytelling é: a dúvida prende, a certeza afasta. Quanto menos resposta você der, mais você vai ter. E não é o contrário. Porque a gente acredita que dentro de qualquer coisa é você entregar demais. Eu tenho um e-book, cara, que eu escrevi para o mercado imobiliário uma vez, que eu falo muito sobre recuperação de lead, algumas coisas assim. Eu faço algumas coisas doidas aí de outros mercados, outros nichos, que é exatamente isso, mano. O vendedor tem que saber tudo e tem que entregar tudo que o cliente quer. E eu falo, quando você entrega tudo que o cliente quer, você não tem mais nada de ser. Verdade, então você já perdeu. Verdade. A direção já não está com você, está com ele. Então, assim, você tem que entender o que é reter e entregar no momento certo. Quando você entende esse jogo, você tem o controle da situação, da negociação ou do storytelling. Então, tudo isso ele é montado. Então, por exemplo, eu já sabia desde o dia 1, velho. O Alexandre, ele viu ali os cartazes na parede, que aqui eu vou doar, irmão, vou doar tudo. Eu tenho conversas de 2 meses atrás com 5 amigos aleatórios, e eu tenho tudo, vou pôr no livro. Eu vou fazer isso, no último dia eu vou doar tudo. Eu tenho registrado, porque assim, além de ser algo, que maneiro, é um comprometimento de palavra. Sim. Entende? Então, assim, tem gente que fala assim, cara, que é um segredo, trabalho em silêncio. Sabe o que vai acontecer se você trabalhar em silêncio, irmão? Você não vai se comprometer. Porque quando você dá a tua palavra em público, irmão, verdade, você tem que se matar e fazer. Compromisso social, né? Compromisso social. É porque deu errado. A ideia errada eu tentei, mas eu vou até o final, meu brother. Eu acho que o cara que tem essa vulnerabilidade de não falar, olho gordo, não é olho gordo, irmão. Eu falo muito uma parada muito maneira, assim, pra não estender tanto. Não faça as perguntas certas para as pessoas erradas. Boa. Então, eu acho assim, cara, o problema da gente é que a gente fica pedindo aprovação para todo mundo. Por exemplo, Lucas quer ser podcaster. E aí ele olha pro melhor amigo dele e fala, irmão, vou montar um negócio de podcast. Aí o amigo dele, que é técnico de enfermagem, fala, não abre podcast não, isso não dá dinheiro. Mas aí você está perguntando para um técnico de enfermagem que quer ser podcast, está fazendo a pergunta certa para a pessoa errada.
vai perguntar para um podcast o que é ser podcast. Sim. O problema da gente é que a gente pede aprovação. Seja pro nosso melhor amigo, pra namorada, pra mãe, pro pai, pro primo. E quando a gente fala de sonho, de vontade, eu aprendi que eu não peço aprovação pra ninguém, tá ligado, mano? Eu comunico. Você pode botar fé em mim, você pode não botar fé. Dane-se. O sonho é meu, não é seu. Foi o que você fez aqui, né? A gente tava conversando. Então, essa é a parada, irmão. Então, eu não peço aprovação pra viver meu sonho. Se eu tiver afim de fazer a parada, eu vou fazer, acabou. Tá ligado, mano? E eu vou jogar uma frase que eu até falei ali, que eu joguei no Reels esses dias. Acredita mais em você, porque ontem me chamavam de louco e hoje pagam pra ouvir minhas ideias, tá ligado? Boa. Então, essa parada, irmão. O que é diferente de mim de ser atitude, só isso. Tá Uma ligado? coisa que me chamou muita atenção e eu te falo que aprendi muito com você, é a questão de constância, cara. Que esse, assim, você acha que é um mal de muita gente, né? Meu, a ideia da constância, assim. E aí, quando você coloca essa prova social em jogo aí, cara, é ali todo mundo já esperando o vídeo entrando ali. E aí não importa se um dia choveu, se o Chevas deu mal, se o brigadeiro não ficou pronto. Não importa. Editando até 3h20 da manhã, não importa. olheira. Tem que o negócio estar pronto por conta, assim. Acordando cedo também, né? Acordando cedo, dormindo mal pra caraca, irmão, preocupado. Aí acorda 5 da manhã, acha que tá no horário. Loucura, né? Loucura. Tipo assim, então eu aprendi muito sobre essa questão de constância, porque às vezes é o que falta mesmo, de fato, é a questão de constância. Porque você teve um vídeo que estourou lá, mas muitas pessoas, elas gravam um vídeo e às vezes o cara pega um vídeo que estourou, mas não vê quantos vídeos que você já fez e que não teve visualização, que não teve nada, o cara só vai focar naquilo ali. Então, mano, tem um ponto aí também de troca, eu acredito, na moral, assim, assim, dar um ponto a mais no que você falou. Eu acho que a constância ela é importante, tá ligado? Mata o criativo, porque você não consegue ser criativo o tempo todo, tá ligado? A não ser que você escreva uma série já muito bem planejada e ali vai fazendo. A maior dificuldade minha é esse intervalo entre a parte 1 pra parte 2, porque eu tenho que ser interessante no momento que eu tenho que criar a parte 2. Então é muito louco, velho. E o cara tá lá e tá esperando, tem aquele rolê. Mas onde eu quero chegar? A minha visão de constância, eu discordo um pouco com o mercado, tá? Eu não acho que você esteja errado. O algoritmo ama essa palavra. Mas eu acho que tem um lance assim, cuidado para a resiliência nossa não virar burrice. Porque a constância demais cometendo o mesmo erro e você achar que você vai crescer, sem entender o que você está errando, o que você pode melhorar e aperfeiçoar, é fazer errado 365 dias por ano. Então é aquilo. É claro que o desenvolvimento de você colocar o jogo e falar, velho, eu comecei a me comunicar olhando para a câmera hoje. Aí, daqui 6 meses, você tá muito melhor. Porque o desenvolvimento de você fazer isso, você vai melhorando. Mas, eu acho que o grande ponto, Washington, caraca, é igual o cara que tá vendendo na rua há 10 anos, sacou, mano? Constância também, ele vai ganhar o dinheirinho dele. Vai, mas não vai sair dali. Por quê? Porque ele não tá entendendo o que ele pode melhorar. Então, a constância, sim, é um copia e cola. Eu tento sempre pensar no, cara, como é que eu posso melhorar na constância? Então, caraca, mano, hoje eu vou gravar vídeo, amanhã, bom, a parte 2, eu não tô falando que é melhor que a parte 1, não é sobre isso. Mas eu tenho vários pontos na parte 1 que eu olhei e falei, caraca, eu vou melhorar isso aqui. Então, esse é o lance, é você ir dormir e falar, caramba, mano, você tem uma agência muito maneira de marketing aqui, que ajuda muitos profissionais. Eu tava falando com o Lucas sobre isso, eu falei, caramba, cara, mas não adianta você colocar uma câmera boa pro seu profissional, para poder dirigir e tal, e o profissional não tá ali entendendo que ele também tem que se desenvolver. Senão o problema vai ser sempre a ação de marketing. Não, o marketing é bom, mas você que não está se desenvolvendo, isso é ruim. Sim. Então começa a entender, a se soltar mais. Na era da IA, quem é humano é rei, entende? Então começa a entender que a autenticidade é o que fala, que não adianta você vir aqui, mano, eu tô aqui com vocês, eu tô sendo eu, irmão. Eu tô sendo eu sou esse jeitão. Aí, gravando. Se ligou? Então, mano, começa a ser mais orgânico, a ser mais humano, vai conectar mais.
E a parte da constância, com autenticidade e entendimento, o que você pode melhorar, ela é muito mais importante do que você só repetir. Show de bola. Deixa eu falar um negócio com vocês muito interessante. Dentro de um dia ali, se eu não me engano, foi no 18, 19, não tô lembrado do dia certo, né? Você foi num parceiraço nosso. Foi num parceiraço nosso, que foi o Carpub. Inclusive, eles mandaram um negócio pra gente ali, ó. Cadê Mandaram um presente pra gente Mandaram aqui. um Você tá presente. com fome, Caio? Meu Deus, cara. Eu vivo com fome. Eu nasci com fome. Obrigado. Valeu, Naná. Naná tá com a gente aqui hoje. Caraca, Fala, mano. Lucas, olha Não, só, mas vem Lucas. cá, Naná, Vem deixa cá, eu Naná. falar, Não mano. pode? Eu ia chamar ela aqui. Ah, tá. Não, mano, eu preciso falar dessa menina aqui, que ela é incrível. Gente, se vocês veem a Oficina do Brigadeiro, essa aqui é a modelo influencer. Ela já é uma influencer aqui da cidade, conhecida. Parceira aqui. Gente. Muito bom, parceira aqui. E ela foi fundamental ali pro vídeo do mecânico. Então, assim, eu queria te agradecer de É um coração. prazer, amigo. Tamo Top. junto. A Naná é uma amiga que o Pode Falar tem, né? incrível, Uma amiga coraçãozão pessoal, também. top demais, uma ótima profissional. E a gente fica muito feliz sempre que ela tá por perto aí. É sempre um prazer, Naná, ter você aqui com a gente. E olha, mandaram uma pizza top aqui pra gente, não, hein? duas. Duas Caraca, pizzas, mano. Carpub. Surpreendeu. Ó, Fala aí do Carpub, Washington. Onde que a gente Cara, encontra o Carpub? Carpub, olha isso aqui. rapaz. Escuta o cheiro, gente. Ó, não vai dar acho que não vai dar pra mostrar aí não. Será que vai? Olha Dá, só. ó. Olha isso aqui. O Alexandre Olha. vai dar um zoom aí. Olha isso aqui. Caramba, meu. Cara, eles são fogo, mano. Ó, vou te falar uma coisa, hein? O Carpub, ele tá ali no Democrata, na rua Zacarias. Rafael Zacarias, não tô lembrado do número aqui agora, mas a gente vai colocar aí. O Carpub hoje é uma lanchonete, até o Caio foi lá, viu o tamanho da dimensão lá. bizarro. Eu joguei até no vídeo, eu falei, gente, vocês não têm ideia do tamanho dessa hamburgueria. E aí depois eu descobri que é pizzaria, hamburgueria, boliche. E é gigante, assim, é toda temática. E além de que os donos são muito gente boa. Eu assim, cara, eu viajo a alguns lugares, conheço algumas coisas interessantes pelo mundo. Mas o que me conecta mais são pessoas. E eu posso falar que a Tati e o Gustavo são pessoas incríveis. Vale a pena se levar sua família lá. E Top. vale a pena O mesmo. ambiente é muito bom, familiar, né? Tranquilo. Dá pra Comida levar muito criança. gostosa. Poxa, Não, a gente não tá falando só porque mandaram a pizza pra gente, não. Porque de fato, Porque a gente consome os produtos com certeza, lá, né? nós A gente vai somos lá. clientes lá, assíduos, né? Isso aí. Ó, tem igual falaram aqui, ó, tem pizza, tem hambúrguer, tem porção. Pra quem não foi lá ainda ou já foi e não experimentou, tem uma batata Carpub lá, que é uma batata com costela, que eu vou te falar uma coisa. Caraca. É uma delícia, é maravilhosa. Então, assim, se você não conhece, procura aí Carpub nas redes sociais, no Instagram, vai lá, come, experimenta, joga um boliche, tem sinuca, tem drink, tem chopp pra quem gosta. Então, assim, é um lugar sensacional dentro de Juiz de Fora aí. Eu posso dizer que, assim, que é o único, né? Porque É o único. porque Diferenciado, né? tem de tudo e ainda tem boliche. É o único boliche da cidade aí. E ó, o boliche é muito bom, galera. Se fosse vocês, marca o horário lá pra você curtir, né, Washington? O lugar é muito personalizado também, da forma que a gente gosta, né? Por isso que a gente frequenta lá. O local é muito maneiro. Faço questão que vocês conheçam o local. Show de bola, é isso aí. Isso aí. Caião, a gente já tá caminhando pro final. Vou deixar até você experimentar uma pizza aqui, cara. Mas eu quero fazer outra pergunta também. Sobre a resiliência. Você falou sobre a resiliência, fazer as coisas erradas, né? Durante 365 dias, achando que só por ter essa persistência ou continuar fazendo o pensamento de dar certo em algum momento. Mas o quanto da sua resiliência foi necessária para que você pudesse se destacar nesse tempo todo. E principalmente, o quanto da sua resiliência foi importante para essa série aqui em JF, cara. Cara, eu acredito que ela foi fundamental porque não é fácil, mas é exaustivo, sacou? Sim. Exaustivo real. Então foi uma resiliência mais de compromisso com o público, Sim. de entregar, de passar mensagem, de ter um propósito. Eu acho que a motivação, ela vem daquilo que você... A resiliência, ela vem da sua motivação, sacou? Boa. Quando você desanima, irmão, aí é fácil você abandonar, você largar. Eu teve alguns vídeos, assim, acho que os primeiros, principalmente acho que o primeiro vídeo da Paçoca, tem muita gente com comentários diferentes, cada um tem sua linha de pensamento sobre né? Sobre alguma coisa, e tá tudo bem, tem que ser mesmo, o indivíduo tem que ter isso. Mas eu tenho muito cuidado e entendimento de algumas coisas, Lucas, que eu vi na vida, que eu
que eu tive presente, de achar que às vezes não é só a questão financeira que qualquer um pode fazer e o cara não tá com vontade, porque eu sei o que é um cara desmotivado. Sim. Eu sei o que é um cara... irmão, não é o dinheiro que vai fazer a diferença, irmão. Esse cara, ele já tá entregue, sacou, mano? Então, assim... vai lá, só fazer isso aí, não sei o quê. Não é desse jeito, irmão. Tem coisas mais a fundo, sabe? Dentro de um entendimento de cada um, pra poder dar uma motivação, pra poder dar um start, irmão, saca? Então, eu acredito que muito vai da motivação, e a motivação ela pode ser do rico ao pobre, ao cara que de repente tá desiludido por causa de um fim de namoro, ou uma situação financeira, ou qualquer coisa. Então a gente tem que ter empatia, saca? Acho que a palavra principal é empatia pelo próximo, entender que às vezes o sapato que serve em você não serve no outro, tá ligado? E de certa forma tomar esse cuidado na mensagem, mas a resiliência pra mim ela é muito importante. Mas de novo eu falo, cuidado pra resiliência não virar burrice. Então amanhã pensar em como melhorar, tá ligado? Agradeça, mas não permaneça. Boa. Se ligou? Tá. Então agradeço, eu ser muito grato também, acordar, ser grato pelo dia de hoje, pelo perrengue, pra caraca, porque o perrengue, se você perceber, vai ser o momento que você mais aprendeu. Eu acho que o perrengue é mais uma engrenagem para que isso te leve ao êxito. Porque se não tiver isso, cara, a engrenagem não funciona corretamente, total, não te impulsiona para você conquistar. Isso te faz querer continuar e te motiva mais, né? É isso. Então tem que agradecer, mas não permanecer, sacou? Porque eu permanecer, você não move. Deixa eu fazer a minha última pergunta, só para falar que eu já comi aqui uma pizza, já um pedaço de pizza aqui. Cara, você falou que Juiz de Fora você ganhou 500 mil seguidores. O que Juiz de Fora se tornou pra você? Se tornou algo especial? Não. Já, tá maluco, mano. Eu amo café, né? E aí eu tô em Minas. E aí não tem café ruim aqui em qualquer lugar que eu vou. Então, cara, é uma parada muito... Tem o lance da ilusão da minha vida ser aquela coisa mais... Caraca, esse cara tem uma vida muito louca, sabe? Muito maneira. Eu gostaria de ver viajando igual esse cara, a liberdade que ele tem. Mas tem uma história, mais ou menos, que conecta, vou tentar resumir, que é do falso... do palhaço triste, tá ligado? Porque a gente é artista, a gente entrega, a gente viaja, mas eu tô sempre mudando de lugares, sacou, mano? Então as conexões, às vezes, elas perdem ou elas não dão tempo de se tornarem mais intensas, de virar uma amizade real. Então, Juiz de Fora, pra mim, foi essa parada que eu senti um pouco mais de conforto, porque como eu viajo em vários países e tenho amigos em vários países, graças a Deus, mas às vezes a gente não tá tão próximo em tudo. E o fato de ser brasileiro, se conectar com brasileiro também é muito maneiro. Eu acredito também que a galera daqui tem mais o estado de presença mais apurado, olhar no olho, conversar, sacou? A empatia de colaborar. Você foi um cara que prestou cachorra e descobriu que você tem um podcast, aí se conectou o Washington, aí foi do Alexandre, aí tem a Naná. E aí outras pessoas também fizeram isso, ou tentaram fazer, e pelo volume de mensagem eu não consegui, infelizmente, dar atenção a com todo mundo. Então, eu achei essa cidade muito engajada, não por mim, engajada por ela só em si, o cuidado que vocês têm dela, assim, de falar, o carinho de defender, sabe? Aquela coisa mais, caramba, cara, é minha cidade, eu quero acompanhar, eu quero ver. Então, eu me senti muito grato por ter dado certo, mas não é questão do ego, da métrica. Ah, deu certo, por isso que eu gostei de Juiz de Fora. Não. É por ser em Juiz de Fora. Por ser uma galera conectada, por ser uma galera... Talvez o juiz forano que vive aqui e não viajou e não conhece o que eu já passei, ele não conseguiria ter essa dimensão tão ampla assim. Porque, porra, como assim? Cara, vim de São Paulo. Galera correria. Ninguém tá olhando todo mundo vive em Londres. Porra, fui ver minha prima que morava lá um ano depois porque deu certo um final de semana. Então vamos comer uns churros juntos, sacou? Então, essa prosa que vocês falam, tomar um cafezinho, conversar, vou comer uma pizza, ela é muito importante para quem é de fora e consegue perceber
a recepção que vocês têm, o carinho que vocês têm de receber pessoas de fora, não é só eu, não. É nítido isso. E, cara, é demais, mano. Gostei demais daqui. Se um dia eu parar como nômade, quem sabe? Vem pra cá. É. Vem pra cá que a gente vai dar um jeito de arrumar um lugarzinho pra vocês aqui. Caio, aqui, mano, eu queria saber se você pode dar algum spoiler da segunda temporada. Pô, obrigado. Gente, ó, eu dei entrada no Chevas, de verdade, R$1. A galera tá achando que é caô, né, mano? Não é caô, é verdade. Não é caô, o dono dele até me ligou esse dia. Ô, Caio, eu queria entender um pouco mais como é que vai ser. Ele mandou pra mim essa mensagem. E eu, meu Deus, verdade, irmão. Não, me dá uns dias, porque a gente de São Paulo, a gente fala uns dias dá um tempo. Né? Me dá uns dias aí pra poder desenrolar a grana. E agora eu tô indo desenrolar a grana, irmão. Tem uma grana pra pagar. Quanto você deu de entrada, Caio? Eu dei R$1. Eu dei R$1, velho. Eu juro que eu dei R$1. E aí eu tô... A ideia é levar o Chevas, irmão, na parte 2, começar uma temporada mais ampla no Brasil. Então já vou dar esse spoiler. A temporada vai ser mais longa, muito mais longa do que vocês imaginam. Muito mais. E bom, muita criatividade, ampliar... não ficar na parte só do brigadeiro, sacou, mano? É uma parada muito mais ampla, de várias frentes, de várias formas, com muita criatividade, com estrada, com viagem, não tô chegando numa cidade nem sei qual é, agora tô chegando na outra, daqui a pouco não sei qual é, e cada vez mais, entende? Então, assim, não é um mês em cada cidade, mas eu não posso ficar abrindo muito, né? Não pode falar. Mas a ideia é essa, cara. A ideia é tentar convencer a Carol de participar, porque a Carol é uma pessoa muito criativa também. E é isso, irmão. É que tá muito interessante pra eu falar. Eu acho que eu falei demais já. Não pode, né? Ô, Caio, mas assim, pra gente terminar, cara, eu achei uma coisa muito bonita, cara, de tudo isso que você fez da série. Eu acho que pra mim foi a mais importante, mano. A Yasmin. Pô, Yasmin é ela que conserta o dia das pessoas, real, né, mano? E como foi isso aí? Mano, é que é muita coisa, mano. Eu quando... Teve um tempo lá na Europa, mano, que a gente é um casal, eu e a Carol, a gente é um casal muito minimalista, a gente não consome muita coisa, vou comprar roupa em brechó. Sim. E a gente não toma grana, porque não pagava aluguel, cuidava de criança, vendia bem, sabia fazer mágica e tal. E a gente não toma grana e ia comprar um motorhome, num primeiro momento, sabe, tá ligado? E aí, é porque eu preciso... Vai conectar a Yasmin, é muito louco minhas ideias, tá? E aí eu olhei e falei, caramba, cara, se a gente comprar um motorhome agora, a gente vai ficar viajando na Europa, aquela vida legal, mas a gente sentiu um pouco aquele vazio de querer viajar mais, de conhecer outros continentes e tal. E aí eu comecei a estudar muito a África, eu e a Carol. E aí a gente falou, mano, vamos pra África sem volta, assim, sem passagem de volta. E vamos começar a fazer troca colaborativa e viajar a África do sul ao norte, do Soweto, em Johannesburg, ali na África do Sul, e subir até o Quênia, a pé, viajando de terra, né, terrestre. E aí a ideia era com troca colaborativa também. Então eu fiz uma conexão com o hospital do Quênia, do hospital de Soweto, e aí eu fui estudar com Doutores da Alegria, palestraria hospitalar, porque eu ia fazer mágica ali, né, no âmbito hospitalar. E aí veio a pandemia, perdi a passagem, foi tudo aquele rolê. Enfim, longa história, encurtando. Sim. Conheci um cara, missionário, e falou o seguinte, Caião, o que você podia fazer na África e veio a pandemia, você pode fazer no Brasil, irmão. Eu falei, puta, é verdade. Voltei pro Brasil. E... peguei um avião, fui direto pro Rio, fui pra Rocinha. Aí eu fiquei morando um ano e 2 meses, mais ou menos, na Rocinha, na favela da Rocinha. E eu morava num projeto social chamado Rocinha em Cena, que eu amo. E aí eu comecei a entender um pouco desses heróis brasileiros que são anônimos, que não estão vendo o WhatsApp, o celular demora pra ver, ou não tá fazendo um videozinho. E os caras estão doando, pô, até arrepia, porque eu vivi tanta coisa assim nesse âmbito de pessoas que fazem, que são anônimas, sacou? Não sou eu. Eu vi pessoas interessantíssimas que não estão tendo esse destaque, nem sei lá, e estão fazendo e não estão nem buscando destaque, na real.
E essas são as pessoas que realmente consertam o dia das pessoas, tá ligado? E aí eu montei um projeto meu chamado Conexão Empatia, eu não ficava divulgando, tô falando aqui pra vocês. E aí eu sou frente de mais de 20 comunidades, mais ou menos, tanto Rio e São Paulo, onde eu dou aula de mágica, criatividade, vendas de empreendedorismo. E eu descobri a Yasmin, mano, uma menina que tá dando aula aqui em Juiz de Fora, num projeto com 50 crianças na Ponte Preta, sem luz. Porque foi mandada embora do emprego, aí coloca as crianças na casa da mãe, a casa da mãe muito simples, muito pequena. Andei com ela na comunidade, todo mundo chama ela de tia. E, cara, é uma menina muito de luta, muito querendo... Sabe? Ela quer consertar o dia das pessoas, ela quer transformar mesmo. Eu falei, irmão, não tem como... Tá maluco, irmão? É ali, tá ligado? É o mínimo e não é eu. É uma mensagem. Então, de certa forma, é uma... Não sei se é uma forma de protesto pra gente começar a olhar o ser e tirar meio terço, sabe? Todo tempo, toda hora, tá ligado? E ali ela merece pra caraca. É uma menina que, onde eu puder contribuir ou falar, eu vou falar, porque eu vi verdade ali, eu vi sem câmera, nada. Não... Colei, comecei a ver, não prometi nada, comecei a me conectar com ela, comecei a ver a transformação que ela faz. E eu falei, irmão, pô, tá maluco. Eu queria ter feito mais, sabe? Pra poder estar ali fortalecendo, mas pelo menos uma atraçãozinha, alguma coisa, tá ligado? Já ajuda, né, mano? Eu tenho certeza que ela nunca mais vai te esquecer, irmão. Nem mano. você dela, né? Não, jamais. Mas é ela, tá ligado? Tipo, eu não sou protagonista de nada, mano. Eu só... Sacou, mano? É uma contribuição de quem realmente faz a diferença, tá ligado? Quem faz a diferença é ela. É ela que tá lá com as crianças, tá lá agora, com dificuldade, com coisa. Então, assim, é esse olhar da gente ver e a gente perceber que tem muita gente no Brasil fazendo isso, tá ligado? Top. Tem muita gente. Boa. Caio, você falou aqui no início do podcast que você ia soltar algumas paradas aqui maneira pra gente, que você não falou quase pra ninguém aí. A gente já tá terminando, cara. Eu sempre falo pro convidado olhar ali pra câmera, pros nossos protagonistas ali, pros nossos parceiros que têm nos assistido e dar uma frase pra eles, uma frase motivacional, inspiradora, que desperte algo neles pra que eles possam correr atrás, conquistar. E aí eu queria te pedir isso, mano. Uma parada assim que você acha que vai dar um start nessa galera que tá nos assistindo, que te viu aqui nesses 30 dias, nessa saga aí, nesses episódios, e que precisava de um up, conseguiu ter esse insight através da sua vida, mano. O que você tem pra dizer pra essa galera aí? Mano, eu acredito muito no rolê de independente que você esteja fazendo aí, tá ligado, mano? É a frase que eu falo, que o dinheiro não pode entrar se a alegria tiver que sair, mano. Porque se for um fardo pra você, irmão, fazendo a parada, mano, não vai durar, você não vai ser feliz, você vai ter burnout, ou você acredita que é só aquele meio, aquela forma, sacou, velho? E vai te fazer mal, uma hora a conta vem, não vale a pena. E eu vejo muitas pessoas, às vezes, não vivendo o sonho dela mesmo, porque ela tá comprando uma realidade que o outro falou, que aquilo é como verdade, aquilo é como valores. Então, tomar muito cuidado. Eu falo muito isso na minha palestra, que eu falo assim, ó, toma muito cuidado. Presta atenção no que os outros dizem, mas muito mais atenção no que os outros fazem. E, por fim, viva como se fosse uma despedida, porque é. Então, eu acho que sempre nessa série eu tive também muito cuidado, apesar de algumas pessoas me insistirem nisso, com aquela questão de cultura de resultado. Grana, quanto você fez, quanto, e não tá entendendo realmente a mensagem, tá ligado? Os valores estão um pouco distorcidos, né, mano? Então eu acredito muito nisso, cara, que assim, velho, tá, você pode fazer grana, você pode não fazer grana, mas eu acho que o propósito nosso é ser feliz realmente, sacou? É se conectar, ter os valores em jogo. E eu posso falar, irmão, quando eu não penso em grana, quando eu não penso em vender, em me conectar, e fazer amizade, somar, e ser um cara maneiro para as pessoas, é onde mais vem grana. Sacou? Aquela sede de você querer, de sede de você vencer. E eu sei que às vezes alguma pessoa tá vendo, cara, não tá fácil para você, irmão, mas eu tô apertadão aqui agora, irmão, mas comece a se conectar então para vender. Que você vai começar a entender o game, que você vai mudar, você vai fazer amizade.
O trabalho não vai ser um castigo, você vai ser mais feliz no seu dia a dia, você vai ter mais resultados, você tem menos tempo, você vai voltar e vai poder ter tempo de qualidade com a sua família, com o teu filho. E você vai ser também, além de tudo, do financeiro, ser um ser humano melhor. E essa é a parte que eu acredito que como mensagem, acho que vale a pena passar, tá ligado, mano? Top. Ótimo. É isso. É isso, hein, Washington? Show de bola. Aprendi muito hoje aqui, Lucas. Mano, que aula, mano. Que aula. Que aula. Eu queria que você ficasse mais tempo aqui pra gente também usufruir queria mais. Mas, Caião, você tá indo embora, né, pra São Tô Paulo. pegando um ônibus Daqui a pouco, cara. né, irmão? Poxa. Cara, quero te desejar muita sorte, coisas boas, porque você já carrega isso tudo em você. É notório, é visível. A gente sente isso em você. Que você possa ter uma boa viagem. Um abração pra você, pra Carol. Obrigado. Sempre que você voltar aqui, fale com a gente. Você sempre vai ter um espacinho aqui pra gente, mano. Quero te agradecer demais por aceitar o nosso convite, mano. Que brabo, cara. Que brabo Aqui mesmo. foi um prazer mano. poder participar de alguma forma aí dessa construção dessa série, né? Sim. De estar junto ali. Foi um prazer pra gente aí participar junto com você. Foi E uma sabe que aula foi, do início assim, ao fim, né? E foi tanto da nossa parte, eu falo pela nossa parte, pode falar também, que assim, foi tudo aquilo que a gente pôde, mesmo que às vezes pouco, fez em prol dessa série, a gente fez de coração mesmo pelo seu relacionamento, sem interesse nenhum atrás disso aí, beleza? Esses são os esforanos, né? Maneiro, né, cara? Obrigado, gente. Obrigado de coração. Eu também adorei estar aqui. Pô, valeu, irmão. E voltarei. Ó, Tamo voltando em junto. casa, você lembra que eu te fiz um convite pra jantar lá em casa? Boa. É isso aí. Então é isso aí. Ele é um ótimo anfitrião. Eu acho que é um anfitrião total, muito total. Galera, nós queremos agradecer a você que ficou conosco até agora aqui, participando desse podcast, um podcast riquíssimo, com muitos insights, com muitas ideias maneiras, com esse professor da vida aqui, mano, que tem uma experiência incrível. Muito obrigado, um abraço pra você. Deixa aí seu like, seu comentário, compartilhe, se inscreve aqui no nosso canal, nos siga lá no Instagram também, @PodeFalarTV. Tamo junto, até o próximo episódio, até semana que vem. Valeu demais, tamo junto.